A democracia do Caribe e da América Latina estão em risco? Será mesmo? A democracia de Javier Milei, de Daniel Noboa, de Nayib Bukele, corre em perigo? Será? No vídeo de hoje nós vamos conversar a respeito do futuro político da América Latina e do Caribe. O meu nome é Janderson Lacerda e a América Latina é aqui. A América Latina e o Caribe, sempre ameaçados pelo imperialismo estadunidense, estão com as suas democracias em perigo? A primeira coisa que temos que perguntar é sobre qual democracia que está sendo discutida, porque o conceito de democracia é muito amplo. O povo nunca conheceu democracia. A democracia é para uma elite. No campo, no interior, é pior ainda, porque não há nem garantia de vida. O professor Décio Sais, em seu livro Democracia, afirma que vivemos uma democracia burguesa. Isto significa que o regime político da maioria dos países da América Latina e do Caribe defendem os interesses da burguesia local. As instituições funcionam democraticamente para atender aos interesses das elites econômicas dos seus países, ainda que, para tanto, haja eleições supostamente livres. O governo dos ricos sobre os pobres é isto, com um sistema que podemos chamar representativo, mas politicamente representativo e só aí, limitado no seu alcance. Porque nós podemos fazer tudo até um certo ponto. Podemos ter um governo, elegemos um governo. O governo é eleito com os votos dos cidadãos. A partir daí para cima, não podemos chegar. E daí para cima é que está o poder efetivo. Portanto, continuar a chamar isto uma democracia, fazer de conta que isto é uma democracia, ser cúmplice, de facto, da mascarada em que tudo isto se transformou. Os mídia, os partidos, toda a gente, enganada exatamente como aquelas pessoas que estavam na caverna do Platão, olhando para aquelas sombras e dizendo, esta é a realidade, e nós não fazemos, e nós vemos uma sombra na parede e dizemos, olha a democracia. E não é mais que uma sombra. Veja o caso, por exemplo, de El Salvador. O presidente, democraticamente eleito, Nayib Bukele, defende os interesses políticos e econômicos dos Estados Unidos. E, além disso, já encarcerou boa parte da população de El Salvador. Já no caso do Equador, de Daniel Noboa, eleito democraticamente para atender aos interesses da burguesia equatoriana e dos Estados Unidos, decretou ao país estado de exceção e classifica os protestos que tomam conta da nação como atos terroristas. Como um presidente democraticamente eleito pode dizer que manifestações populares são um ato terrorista? Que tipo de democracia é essa? A questão do Equador é um exemplo da falência da democracia burguesa para a região. O presidente Daniel Noboa decretou o fim dos subsídios ao diesel, que representa um aumento de 56% do valor do combustível para o país. É importante lembrar que a economia do Equador é dolarizada. Isso significa que a moeda oficial do Equador é o dólar estadunidense, o chamado dólar americano. Não suficiente este fato, Daniel Noboa tem políticas econômicas que geram uma devastação no país, no Equador. E isso certamente condenará à morte, à miséria absoluta, uma boa parte da classe trabalhadora e dos povos originários equatorianos. Diante do cenário, o governo nada democrático impõe repressão aos protestos, porque na democracia burguesa o que importa é o lucro das elites econômicas. Noboa e sua comitiva presidencial chegaram a sofrer um atentado que envolveu mais de 500 manifestantes. Isso contribui para fomentar ainda mais a narrativa de que as manifestações espalhadas por todo o país são, na verdade, atos terroristas. Mas cria-se uma situação dessa em que se chama alguns políticos, algumas classes sociais interessadas em defender seus interesses contra o povo. Chamam militares ingênuos, jogam no poder, não para fazer a política dos militares, para fazer a política das classes dirigentes, das classes dominantes, que estavam ameaçadas por uma reforma agrária, ameaçadas por um controle do capital estrangeiro. A democracia burguesa, dentro do capitalismo, está longe do seu fim. Nesta democracia, é possível conviver com estados autoritários, como é o caso de El Salvador e também do Equador. Essa democracia representa
não os nossos interesses, os interesses dos trabalhadores caribenhos e latino-americanos. Ela representa os interesses das elites econômicas.